Irmãos, mais uma vez, bom dia, graça e paz. Deus abençoe a vida daqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube. Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, na semana passada, nós concluímos a exposição da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E nós, em oração, decidimos, a partir de hoje, trabalharmos e fazermos um estudo sobre algo que tem sido relevante nos dias de hoje, algo que é muito importante e que vimos que realmente há uma necessidade muito grande em falar sobre isso. Aquilo que nós conhecemos como os 5 solas, ou os 5 somentes. E são pontos muito importantes que nós precisamos tratar. De fato, hoje há uma necessidade muito grande de tratar sobre isso, porque há muita confusão na igreja sobre essas questões. É fato que, de alguns anos para cá, houve uma adesão muito grande às doutrinas reformadas, né? Um interesse muito grande sobre as doutrinas reformadas, e as 5 solas, ou os 5 solas, eles são uma síntese do pensamento reformado. E muitas pessoas começaram a pesquisar, estudar, e realmente Deus tem feito algo diferente na igreja brasileira através do retorno aos ensinos reformados. Mas ainda há muita caricatura nos dias de hoje sobre o que de fato é ser uma igreja reformada. Há uma falta de compreensão ainda, muito nítida em alguns lugares, e que preocupa demais. Então há uma necessidade de nós tratarmos esses pontos com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de responsabilidade. Por isso nós decidimos, a partir de hoje, tratarmos desses 5 pontos principais, dessa síntese do pensamento reformado, que foi denominado como os 5 solas. Sola Scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus e soli Deo gloria. Ou seja, somente Cristo, somente a fé, somente as Escrituras, somente a graça e somente a Deus toda a glória. E hoje nós vamos, nem tanto fazer uma exposição bíblica, mas eu preciso voltar alguns anos atrás para nós entendermos como surgiu as 5 solas, por que elas surgiram, e também tentar responder algumas perguntas como: qual é a relevância das 5 solas nos dias atuais? E como texto base hoje para o nosso estudo, eu quero ler com vocês 2 Timóteo capítulo 3. Por favor, abram comigo lá. 2 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler os versículos do versículo 14 até o versículo 17. Acharam? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14. Diz assim o texto: Tu, porém, instrução do apóstolo Paulo para o seu filho na fé, Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que têm poder para tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino,
para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Senhor, mais uma vez em oração diante de Ti, nós nos humilhamos, confessamos o quão somos dependentes de Ti, o quão precisamos do Senhor. Nada, absolutamente nada, temos para oferecer, a não ser que o Teu Espírito nos ensina e nos direciona a falar. Então, que a Sua igreja seja alimentada, seja instruída através do ensino da Sua palavra. Não há e não existe nova revelação. Tudo aquilo que o Senhor queria revelar, o Senhor já nos revelou através da Sua santa e poderosa palavra. E é dela que precisamos, de toda essa revelação bíblica que nós precisamos. Cristo é a nossa revelação. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, é o nosso mestre, o nosso professor, o nosso mentor. Tudo que nós precisamos está em Cristo e na Sua santa palavra. Então fala conosco nessa manhã, Senhor, de forma clara, de forma concisa e de forma poderosa. E que possamos sair daqui nessa manhã, no mínimo, diferente, para lá fora glorificarmos e exaltarmos o Teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus nós oramos, que assim seja feito, amém, e graças a Deus. Amém, queridos. Podem sentar, por favor. Eu necessito caminhar um pouco na história com os irmãos, para que essas perguntas que nós apresentamos no início da pregação, elas sejam respondidas. Quando surgiu as 5 solas, por que elas foram necessárias e qual é a relevância delas nos dias de hoje? Desde a morte do nosso Senhor Jesus e também a sua ressurreição, os seus discípulos experimentaram uma terrível perseguição, uma perseguição violenta demais, a princípio ou primariamente pelos judeus. Os romanos ainda não perseguiam os cristãos, quem perseguia diretamente os cristãos eram os judeus. E o apóstolo Paulo era um desses perseguidores da igreja. Os anos foram se passando e os romanos também se inflamaram contra os cristãos, numa perseguição que durou aproximadamente aí 300 anos. Foram períodos de momentos de uma perseguição muito acirrada, e em outros momentos um pouco mais branda. Em alguns momentos os cristãos receberam um pouco de paz, de liberdade, mas em outros momentos a perseguição se tornou muito violenta. O primeiro perseguidor e um dos grandes perseguidores da igreja cristã lá nos primeiros séculos, na verdade no primeiro século, foi o imperador Nero. Você provavelmente conhece a história de Nero. Depois de um incêndio na cidade de Roma, que alguns dizem que foi ele que causou o incêndio para colocar a culpa nos cristãos, outros dizem que não, foi um incêndio que aconteceu por causa da precariedade das construções e das instalações em Roma. Mas, independente dos motivos, houve um incêndio terrível em Roma, e Nero, que era um homem maligno, um homem sanguinário, ele coloca a culpa do incêndio nos cristãos porque ele percebeu que as casas dos cristãos e os locais onde eles moravam não foram atingidos por esse incêndio. Então ele deduziu que a culpa daquele incêndio em Roma foi dos cristãos. Então começou uma perseguição violenta aos cristãos, violenta demais. O Coliseu foi construído logo depois. Os cristãos eram enrolados em peles de animais, jogados no Coliseu para serem devorados. Os cristãos eram usados como tochas humanas para enfeitar ou iluminar o jardim de Nero. E depois de Nero, muitos outros imperadores romanos terríveis se levantaram contra o povo de Deus, como Domiciano, Marco Aurélio, Sétimo Severo, um dos piores, Décio e Diocleciano.
Esses homens, cada um governando por 50 anos, perseguiram a igreja de maneira geral. Agora a perseguição não se concentrava só na cidade de Roma. Agora cristãos de todas as partes eram perseguidos, eram presos, tinham os seus bens espoliados, tinham os seus filhos sequestrados, as suas mulheres assassinadas, estupradas. Era uma coisa terrível. Até que se levanta um imperador chamado Constantino. Eu não sei se você já ouviu falar sobre Constantino. E Constantino, ele está para enfrentar uma batalha, e nessa batalha ele é inferior em número de homens no seu exército e, consequentemente, também em poder. Ele teme muito essa batalha, porque sabe que pode perecer nessa batalha. E, de repente, diz a história que Constantino, ele teve uma visão celestial, e ele ouve uma voz no céu e uma cruz no céu, e diz: com esse sinal vencerás. E aquele homem que outrora estava amedrontado, que estava com medo por não ter tanto poder bélico e uma quantidade boa de soldados, agora se torna um imperador confiante, um homem que acredita que vai vencer a batalha mesmo tendo menos poder. E ele manda desenhar nos escudos dos seus soldados a cruz. E, milagrosamente, naquele dia, ele vence aquela batalha, e ele, aparentemente, se converte ao cristianismo, e ele assina, naquele período, aquilo que nós conhecemos como o Edito de Milão. Esse Edito de Milão deu liberdade aos cristãos. Aquele povo que durante 300 anos, 300 e pouquinhos anos, foram perseguidos, massacrados, cercados, espoliados, agora eles têm uma liberdade de culto. Agora eles podem professar a sua fé de maneira pública. Antes se escondiam em cavernas, em catacumbas, para cultuarem a Deus, para orarem juntos, para lerem as Sagradas Escrituras, com medo de morrer. Hoje eles não têm mais esse problema. Agora eles podem desfrutar da liberdade, ninguém vai mais persegui-los. O império agora se associa à religião cristã, e a igreja, que antes era constituída por homens e mulheres pobres, pessoas simples, agora ela se torna a igreja imperial. E essa igreja imperial, com o apoio de Constantino, ela começa a crescer. As portas da igreja se abrem. Homens e mulheres de todas as partes querem fazer parte desta religião romana, que ainda não oficializada, mas tem o apoio do seu imperador, que é Constantino. Constantino, então, ele manda construir igrejas, basílicas, lugares para que os cristãos pudessem cultuar de maneira organizada. E é claro, como ele é romano, você vai perceber nas construções da Idade Média, das basílicas, que todas essas construções elas têm estilos, engenharia romana. E é claro, o imperador não vai cultuar a Deus e ao Senhor Jesus numa catacumba. Ele não vai cultuar em qualquer lugar. Ele vai mandar construir uma basílica luxuosa, com toda a pompa, com tudo aquilo que um imperador merece, uma poltrona adequada, uma acústica decente para que o culto aconteça. Isso foi, de um certo lado, muito bom para a igreja, porque agora os crentes são livres, não são mais perseguidos. Mas, por outro lado, isso trouxe uma influência muito negativa, porque agora as portas da igreja estão abertas para todo tipo de pessoa. Qualquer pessoa agora pode entrar na igreja, isso é bom também. Podem ouvir a palavra, podem cultuar a Deus. O problema é que essas pessoas foram entrando na igreja e com elas traziam as suas bagagens místicas, as suas crendices, traziam também os seus instrumentos do paganismo. E nesse período de crescimento da igreja e também de influência imperial na igreja,
todo tipo de heresia foi absorvida pela igreja. Tudo aquilo que não presta foi absorvido pela igreja. Por um lado, ela antes perseguida, mas pura, perseguida e pura, fiel às Escrituras, fiel ao seu Senhor, fiel a Deus. Agora, com a influência romana e com o apoio imperial, essa pureza, essa fidelidade, ela foi corrompida. A pureza foi levedada, vamos dizer assim, colocaram um fermento no meio daquilo que já havia sido ensinado. E a igreja agora tem liberdade de culto, mas em compensação, todo tipo de ensino herético, todo o engano foi absorvido por causa das religiões pagãs que se adentraram nas portas da igreja. É claro que, para aceitar essas pessoas, eles queriam aceitá-las de qualquer maneira. O que importa é que a igreja crescesse e que a igreja enriquecesse com isso também. Agora não são mais só pobres e homens e mulheres simples, agora são homens de alta posição, homens do exército, homens que têm uma abastança, homens que têm conhecimento, homens cultos, doutos, e a igreja começa a enriquecer, e algumas coisas como culto aos mortos são adotados pela igreja, porque imagina, o camarada está acostumado a cultuar deuses de imagem, de pedra, de madeira, de ouro, de prata. Quando ele vem para a igreja diz para ele: você não precisa abandonar essas coisas, porque a gente vai readaptar, a gente vai reinterpretar isso que você usava. Aqui nós temos os santos. Então, se introduziu nessa igreja imperial os santos, a veneração aos santos. Se introduziu a veneração a Maria. Se introduziu o culto aos mortos. Se introduziu o purgatório. Se introduziu também a autoridade papal, a missa, a transubstanciação, a ideia de que o pão se torna o corpo de Cristo e o cálice com o suco da uva se torna o sangue de Cristo. Então, todas essas ideias heréticas foram se engendrando, e a igreja que antes era pura, perseguida, agora é uma igreja livre, mas contaminada pelo fermento das heresias. Isso é terrível. No ano 607, depois de Cristo, um bispo chamado Bispo Bonifácio III, ele foi nomeado o bispo universal da igreja. Historicamente falando, ele é o primeiro papa, é claro, depois de Pedro, porque segundo a igreja católica, Pedro foi o primeiro papa. Então, Bonifácio III foi nomeado o bispo universal. Havia, além das heresias na igreja, havia também guerra política, ou guerra por poder, guerra eclesiástica. As 5 principais cidades daquela época, Constantinopla, Jerusalém, a Antioquia da Síria, Roma, todas essas cidades tinham líderes nela, da igreja. Então, eles queriam o poder. Quem tem mais poder? Quem é mais poderoso? Quem manda mais ou quem manda menos? Então, no ano de 607, esse bispo chamado Bonifácio de Roma, Bonifácio III, que era de Roma, ele foi nomeado como bispo universal. Agora ele é o papa. Ele que dita as regras. É ele que manda. É ele que decide, ele está acima de todos os outros líderes da igreja. Alguns líderes contestaram essa decisão por acreditarem que homem nenhum poderia receber esse título de bispo universal, porque a igreja só tem um bispo universal, só tem um único bispo, e esse único bispo é Cristo, o Senhor dos céus e da terra. Ele é o rei. Ninguém pode receber o título de bispo universal a não ser o Senhor Jesus. Foi contestado por algum tempo, mas acabaram aceitando essa ideia. Então institui-se na igreja católica, apostólica, romana, agora oficial, o papado. E todas essas
doutrinas, esses ensinos que eu citei até aqui, duraram toda a Idade Média, do século 3, 4 e 5 depois de Cristo até o século 13 e 14. Mas no século 13 e no século 14, algumas coisas acontecem que favorecem muito a reforma protestante. Uma delas é um movimento que acontece lá no norte da Itália, chamado renascentismo, ou renascentista. Esse movimento traz de volta a cultura, a busca por conhecimento, é um movimento cultural e intelectual. Então, eles trazem de volta o estudo, a análise nos livros, análises filosóficas, análises literárias, análises da cultura. Então, o povo começa a ler, começa a pesquisar, começa a estudar. E se tinha um livro que ninguém tinha acesso, e que em muitas igrejas era um livro acorrentado, realmente ficava acorrentado na igreja, era a Bíblia Sagrada. O povo não tinha acesso à Escritura. Só quem tinha a Escritura, que era uma literatura, né, que também precisava ser analisada, precisava ser estudada, mas como ser analisada? Como ser estudada se só a Igreja Católica Romana tinha? Em alguns lugares ela era acorrentada. Lutero chega a dizer que ele só foi pegar numa Bíblia, estudar a Bíblia de fato com 20 anos de idade. Porque antes ele nunca tinha visto uma Bíblia. Nunca tinha visto. Ninguém tinha acesso. Só quem tinha acesso eram os líderes da igreja. E se só alguns possuem a Bíblia, eles vão interpretá-la da maneira deles, vão usar a hermenêutica para sustentar as suas tradições, aquilo que eles estabeleceram como regra para a igreja, e qualquer outra pessoa que pegue a Bíblia, leia, entenda e interprete ela da maneira que ela deve ser interpretada, ou seja, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, isso era um problema para a Igreja Católica. Então, esse movimento ajudou muito. Além desse movimento, em 1450, a invenção da imprensa também ajudou, porque agora a Bíblia pode ser imprimida ou impressa para que todas as pessoas possam ler, não ficar na dependência da interpretação de um único líder, que era o Papa, de uma única autoridade, que era o Papa. Um homem chamado Ulrico Zwinglio, ele foi traduzir a Bíblia, na tentativa de traduzir, ele foi queimado, ele foi morto pela Igreja Católica. Muitos homens se levantaram, combatendo as heresias, combatendo os ensinos heréticos da Igreja Católica Apostólica Romana, e um desses homens foi John Huss. John Huss também foi queimado, porque ele é considerado um pré-reformador, porque antes de Lutero, antes de Calvino, antes dos reformadores, ele já havia batido de frente com esses ensinos da Igreja Católica e tinha sido condenado à fogueira. Foi queimado por causa disso, por tentar traduzir a Bíblia. E muitos outros homens que também foram perseguidos, John Wycliffe também foi perseguido pela igreja, John Huss, como eu já citei. Só que no ano dia 31 de outubro de 1517, um homem chamado Martim Lutero, já cansado de todo aquele engano, de todo aquele peso que a igreja colocava sobre o povo, aquela mentira toda das indulgências. É claro que havia divergências já há anos sobre todas essas práticas, culto aos mortos, missa, transubstanciação, já haviam muitos debates. Mas Lutero agora, lá no século 14, 15, 16 também, ele se levanta mais especificamente para defender ou para lutar contra a questão soteriológica, contra a questão da salvação. Porque a Igreja Católica, ela tinha aquilo que era chamado de bula papal. E o que era uma bula papal? O Papa Leão X precisava colher impostos para a Basílica de São Pedro, para reconstruir ou reformar a Basílica de São Pedro.
E só tinha uma maneira de conseguir esses impostos: oferecendo ou vendendo o perdão de pecados para as pessoas que tinham pecados e pessoas que tinham parentes que tinham ido para o purgatório. E o emissário dele foi Tetzel. E esse Tetzel, ele dizia assim: assim que uma moeda no cofre tilintar, uma alma do purgatório saltará. Ou seja, com aquilo que você doar, a compra da bula papal traria perdão para você, e algum parente seu escolhido por você, imediatamente quando a oferta caía no cofre, a alma dela saltava do purgatório e ia para o paraíso. É a venda do perdão dos pecados e também a venda do perdão da penitência no purgatório. Isso foi absurdo para Lutero. Lutero não suportou isso. Ele já tinha lido Romanos capítulo 1, versículo 17, o justo viverá da fé. E ele entendeu o seguinte: se o Papa tem autoridade e poder para conceder perdão de pecados para alguém, e conceder e permitir que uma alma saia do purgatório e vá para o céu, ao invés de vender, por que ele não faz isso por amor? Se ele realmente tem essa autoridade, e ele não tinha. Então isso ecoou na mente de Lutero. Então ele começa um movimento de reforma. A intenção de Lutero nunca foi sair da Igreja Católica ou criar uma outra igreja. A intenção de Lutero era única e exclusivamente de fazer com que a igreja repensasse os seus ensinos e retornasse aos ensinos da era patrística, dos pais da igreja. Aquilo que ensinou Tertuliano, aquilo que ensinou Agostinho de Hipona, aquilo que ensinou Irineu de Lyon. Ele queria que eles retornassem àqueles ensinos, porque tudo aquilo que foi absorvido pela igreja nesse período da Idade Média estava contra a palavra de Deus. O que Lutero fez foi pegar a Bíblia e dizer para a igreja: olha, o que vocês estão fazendo não está aqui. A Bíblia não fala sobre isso. O problema é que as pessoas aceitavam que a igreja o que a igreja determinava, porque eles não tinham acesso às escrituras. Hoje nós temos acesso, mas antigamente eles não tinham. Então como eu vou saber se aquilo que a igreja católica está falando é verdade ou não? Católica romana. Não tenho como saber, eu tenho que acreditar nela. E era isso que eles ensinavam: vocês precisam acreditar na interpretação bíblica da autoridade papal. A maneira que o Papa interpreta as escrituras é a maneira correta. A tradição é a maneira correta. E vocês precisam obedecer. Tá, vamos obedecer. Nós não temos as escrituras, então temos que obedecer. Então Lutero começou a dizer: não, o povo tem que ter a palavra. O povo precisa ter a palavra em suas mãos. E vocês precisam voltar às escrituras. Precisam retornar ao ensino dos pais da igreja. Lutero não inventou uma coisa nova. Os reformadores não criaram uma nova religião ou trouxeram um novo entendimento daquilo que a Bíblia ensina. Não. Eles, na verdade, clamaram para que a igreja retornasse ao evangelho puro e simples, iniciado lá com o apóstolo Paulo, Pedro, os discípulos, e com o Senhor Jesus, e ensinado pelos pais da igreja. Era isso que ele queria. Mas a igreja não se submeteu a essa revisão. Nesse dia 31 de outubro de 1517, na porta do castelo de Wittenberg, Lutero pega as suas 95 teses e prega. E prega mesmo, de pregar mesmo, martelo e prego. Chamando as pessoas para um debate, porque era assim que acontecia. Era pregado, as ideias eram pregadas nas portas das faculdades, dos castelos, chamando o povo para o debate. Ele está dizendo: igreja, vamos debater sobre isso aqui, vamos conversar sobre isso, vamos rever os nossos conceitos, vamos reanalisar essa interpretação que o Papa dá às Escrituras, vamos tratar sobre isso. E é claro, a igreja, ela não se submeteu a essa incessante busca pela reforma, pela mudança no pensamento, pela mudança na interpretação bíblica.
e a igreja começou a persegui-lo, e não só Lutero, como todos os outros reformadores que vieram depois de Lutero, homens de Deus, homens que foram dotados por Deus com sabedoria extrema. João Calvino, que foi um sistematizador da Escritura, homens que realmente priorizaram a santa palavra de Deus. Depois desse período da Reforma, depois que iniciou, foi deflagrado esse ato inicial por Lutero, homens que vieram depois dele deram continuidade a essa reforma, até chegar ali no século 17, 18, 19, os puritanos também contribuíram muito para a questão da formação dos pilares da fé reformada. Mas, ainda assim, a Igreja Católica, depois que viu que os reformadores estavam criando a sua teologia, eles criaram outro movimento, um movimento que a história chama de Contra-Reforma. Esse movimento foi em 1563, foi um concílio que nós chamamos de Concílio de Trento. E nesse Concílio de Trento, eles colocaram em debate aquilo que os ditos reformadores apresentaram. E eles começaram a reanalisar algumas coisas realmente foram tiradas, as indulgências, por exemplo, eles meio que deixaram de lado as indulgências, não tiraram a veracidade e a autoridade dela, mas deixaram ela de lado. E essa contra-reforma obrigou os reformadores a criarem documentos, a criarem confissões de fé. Nesse interim nasceram a Confissão de Fé de Westminster, a Confissão de Fé de Heidelberg, a Confissão de Fé de Augsburgo, a Confissão de Fé belga, a nossa Confissão de Fé, a Confissão de Fé Batista de 1689, nasceram os catecismos, Catecismo Menor, Catecismo Maior de Westminster, o Catecismo Puritano. Todos esses documentos foram criados de forma apologética, para que eles pudessem se defender daquelas acusações que a Igreja Católica havia formulado no Concílio de Trento. Então, eles queriam se defender, então nasceram esses documentos que mostram qual é a identidade daquela igreja. Só que tem um outro problema. Por causa da reforma, nasceram muitas igrejas. Nasceram igrejas luteranas, igreja anglicana, igreja calvinista. E todas essas igrejas, elas divergiam, mesmo que de forma muito menor, mas divergiam entre si em alguns pontos. Questão soteriológica, questão escatológica, mas elas divergiam. Então foi necessário também formular um documento, ou formular uma teoria, que desse sustentação para a fé cristã. O que de fato é ser cristão? Ainda que tenhamos algumas diferenças teológicas, o que de fato é ser cristão? O que de fato é? Então, surgiu as 5 solas. Nós não sabemos quem foi que usou primariamente o termo as 5 solas, não sabemos, mas na época da Reforma não existia essa ideia de 5 solas como nós conhecemos hoje, mas ela foi formulada ao longo dos anos, porque existia a necessidade de identificar uma igreja como uma igreja cristã. Uma igreja cristã é aquela que crê que a palavra de Deus ela é suficiente, somente as Escrituras. A igreja tem que crer somente em Cristo, que salvação somente em Cristo. A igreja precisa crer que somos salvos somente pela graça. A igreja precisa crer que só a Deus é toda a honra e toda a glória. E a igreja precisa saber que, para ser igreja, precisa ensinar que nós só somos salvos mediante a fé. Esses foram os pilares definidos depois de todo esse período da Reforma. Eu tive que falar ou fazer toda essa introdução para você entender que a Reforma e a criação das 5 solas, ou a sintetização desses 5 pontos, eles não foram algo novo. Na verdade, foi só um retorno àquilo que já existia e que havia sido abandonado depois que a igreja
virou uma igreja imperial e que teve o apoio do império. Ok até aqui? A ideia é essa. Agora existem as 5 solas. Foi assim que elas nasceram. Hoje nós conhecemos assim como 5 solas. Não sabemos quem foi que criou esses termos 5 solas, mas 5 solas em latim. E para nós é 5 somente. 5 somente. E como nós vamos ensinar sobre isso, hoje nós precisamos partir do primeiro ponto. O ponto inicial, que é sola Scriptura, ou somente a Escritura. E por que somente a Escritura tem que ser o primeiro a ser estudado? Porque é só pela Escritura que entendemos que Cristo é suficiente. É só pela Escritura que entendemos que somos salvos pela fé em Cristo Jesus. É só pela Escritura que conhecemos que somos salvos pela graça somente. É só pela Escritura que sabemos que a Deus é devida toda a honra e toda a glória, e somente a Ele e mais ninguém. Amém? O que é sola Escritura? O que significa sola Escritura? Quando nós declaramos sola Escritura, você vai entender porque é relevante, é extremamente importante falar sobre isso hoje. O sola Escritura diz o seguinte: a única regra de fé e prática, aquilo que determina o norte, a conduta, o estilo de vida de uma pessoa é a Sagrada Escritura. Ela somente, mais nada. E por que foi determinado que ela somente, ou foi reconhecido ela somente? Porque a Igreja Apostólica Romana, ela dizia que a autoridade do Papa, ela está no mesmo patamar da Bíblia, da palavra de Deus. Ou seja, a interpretação do Papa, a maneira que ele interpreta a Bíblia, ela está no mesmo patamar de inspiração que a palavra de Deus. E isso é um engano total. É um engano total. O Papa interpreta a Bíblia da maneira dele e diz para a igreja que é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Não. A Bíblia começou a ser traduzida, impressa, agora todas as pessoas têm acesso à palavra de Deus. Qualquer pessoa pode ler a palavra de Deus. E quando ela tem a liberdade e a oportunidade de ler a palavra de Deus, ela tem que entender que ela não pode ler a Bíblia de maneira, ou interpretar a Bíblia de maneira aleatória. A Bíblia não é passível de livre interpretação, não. Eu não posso olhar para a Bíblia com olhos de um intérprete. Eu não posso olhar para a Bíblia e falar assim, deixa eu ver se aquilo que a Bíblia, ou se aquilo que o Papa falou está aqui na Bíblia. E aqui na Bíblia não diz o que o Papa falou, então a Bíblia está errada. Um dos nossos maiores erros, de nós reformados, ao invés de nós olharmos lá para as Escrituras, para o início lá do primeiro século, nós olhamos para os reformadores. Olhamos para a Bíblia com lentes de Calvino, lentes de Armínio, lentes de outros reformadores. Os reformadores não inventaram, na verdade, eles só trouxeram de volta aquilo que já havia sido ensinado. Então, nós não devemos olhar para eles, devemos olhar para aquilo que foi ensinado pelos pais da igreja lá atrás, pela Bíblia, para a palavra de Deus. O que foi ensinado pelo apóstolo Paulo, o que foi ensinado pelo Senhor Jesus, e o que foi ensinado ao longo do tempo e que foi mantido como palavra de Deus. A Bíblia, diante desse conhecimento de interpretação bíblica, o Papa interpretava e dizia como deveria ser feito. Já os pais da igreja diziam, nós lemos a Bíblia e a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Eu não leio a Bíblia e interpreto ao meu modo de ver. Não. Eu tenho que olhar para a Bíblia e dizer, deixa eu ver o que ela está querendo dizer aqui. Não compreendi muito bem aqui? Deixa eu procurar um outro texto mais fácil. Textos mais fáceis interpretam textos mais difíceis. A Bíblia se interpreta, não é livre de interpretação. Algumas pessoas podem pegar a Bíblia e falar assim, esse texto que você leu aí, eu entendo ele de outra maneira. Não, meu querido. Você não tem essa autoridade. Você não tem direito de interpretar a Bíblia da sua maneira.
A Bíblia interpreta a si mesma. Ela fala por si só, ela é a palavra de Deus. Nela encontramos tudo o que precisamos saber sobre Deus, sobre salvação, sobre vida ética cristã. Está tudo aqui sobre Deus. Toda a informação sobre Deus está aqui. Ainda que Romanos diga que a natureza, as coisas que foram criadas, elas fazem com que nós nos tornemos inexcusáveis. Nós só podemos conhecer Cristo quando lemos as Escrituras. Só podemos conhecer sobre fé quando olhamos para as Escrituras. Só podemos aprender sobre graça quando olhamos para as Escrituras. Só podemos conhecer Deus através das Escrituras. Só podemos nos conhecer quando olhamos para as Escrituras. As Escrituras não devem falar o que eu quero que ela fale. Sou eu que transmito aquilo que ela fala. Somente. E essa foi a questão da reforma. Por que abandonaram as Escrituras? Porque tudo que vocês ensinam, em questão de salvação, em questão de doutrina, tudo está fora das Escrituras, não tem aqui nas Escrituras. Voltemos às Escrituras, aonde fala de purgatório nas Escrituras, aonde fala de veneração de santos nas Escrituras. Aonde? Paulo foi pregar numa cidade, curou um coxo, e aqueles homens começaram a trazer coroa de flores e bois para sacrificar para Paulo, como se ele fosse um Deus. Paulo dizendo: não, pelo amor de Deus, eu não sou Deus, não quero ser adorado. Eu sou homem sujeito a todas as paixões. Eu estou aqui pregando Deus vivo. Eu quero que vocês abandonem essa idolatria, abandonem esse engano. Pedro foi ser adorado e disse: não quero ser adorado, não sou homem igual você. Eu não quero. Nenhum deles aceitaram serem adorados. Mas a igreja diz que deve-se adorar os santos, porque aqueles homens acumularam para si méritos. E esses méritos que eles acumularam para si, eles conseguem doar para as pessoas ou abençoar as pessoas por causa desses méritos. Por isso que eles têm que ser venerados, adorados. As imagens de escultura, a missa, que é o sacrifício incruento de Jesus. Tudo que a Bíblia manda não fazer, eles estavam fazendo. E os reformadores disseram: não, precisamos voltar às Escrituras. A Escritura é a base, é a direção, a Escritura é o instrumento. Por isso que Paulo olha para Timóteo e diz: Timóteo, presta atenção, Timóteo. Toda a Escritura é divinamente inspirada. É claro que quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo, aqui onde nós lemos no capítulo 3, ele não está falando da Bíblia como nós temos hoje. Ainda não existiam os evangelhos. O cânon ainda não havia sido formado. Ele está falando das Escrituras do Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, quando nós olhamos para ele, todo o Antigo Testamento aponta para quem? Para Cristo. Mas ele já tem intrinsecamente a ideia de que tudo aquilo que aconteceu em Jerusalém, que aconteceu em Roma, a pregação do Evangelho, os milagres, aquilo que foi ensinado, já fazem parte da palavra de Deus. Pedro fala isso. Pedro diz: o apóstolo Paulo escreveu coisas que são difíceis de compreensão e foram mal interpretadas, foram deturpadas. Pedro já considerava os escritos de Paulo como palavra de Deus, e eles sabiam que os evangelhos que estavam sendo escritos, as cartas de Paulo que estavam sendo escritas, também eram palavra de Deus, eram escritura, faziam parte da escritura. Por isso que ele diz: toda escritura é divinamente inspirada. E não só inspirada, ela é boa por uma série de coisas que nós vamos ler já. Mas o primeiro requisito é: a palavra de Deus, temos que crer nela somente porque ela é inspirada. Ela não veio da parte do homem, ela não veio por invenção humana. Foi o Espírito Santo que direcionou homens a escreverem as Escrituras. Era ele que fala. Por isso que você
Por isso que nós defendemos a inerrância da palavra de Deus, ou seja, não há erros, ela é inerrante, não há erros na palavra de Deus. Pode acontecer que você talvez leia a palavra e não entenda com clareza alguns pontos, mas com uma análise mais profunda, um estudo mais cuidadoso, você vai chegar a uma compreensão. Alguns pontos parecem discordar, como por exemplo, lá no início, no livro do Gênesis, há um texto que diz assim: e Deus se arrependeu de ter criado o homem. Aí um pouco mais adiante você ouve o profeta dizer: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aí você diz: como a Bíblia é inerrante se há essa contradição? Não há contradição alguma. São homens limitados, falhos, tentando explicar uma ação divina. E nesse intuito, ou nessa tentativa de tentar explicar a ação divina, nós vamos usar as coisas que estão mais próximas de nós, coisas que nós conhecemos. Por exemplo, João, quando olha lá quando tem aquela visão do Apocalipse, João vê um monte de coisa celestial, e tudo que ele vê, ele vai tentar encontrar alguma coisa que ele conhece aqui na terra para associar aquilo que ele está vendo. Ezequiel vê anjo com 4 faces, uma roda rodando dentro da outra. São visões que, por exemplo, quando Elias foi arrebatado ao céu, veio uma carruagem, num redemoinho ele foi arrebatado, mas uma carruagem dá a ideia de que quem puxa a carruagem? Cavalo. Será que eram cavalos mesmo? É algo que ele olhou e falou: parece um cavalo. Pentecostes, línguas repartidas como que de fogo. Não disse que eram de fogo, ele disse eram como de fogo. Ele está tentando entender aquela visão. E aí pega alguma coisa aqui do mundo, existe uma palavra para isso, eu esqueci o nome. Alguma coisa que ele conhece para tentar identificar ou dar sentido àquilo que ele está vendo. A mesma coisa é o que está acontecendo. A palavra sendo interpretada de qualquer maneira, interpretada de qualquer jeito. Não há estudo minucioso, porque ninguém tem acesso à Bíblia, ninguém tem. Bíblia acorrentada, ele diz: vamos voltar às Escrituras. Ela é inerrante, ela é infalível, ou seja, ela não falha. Quando a palavra de Deus ela é ensinada como ela é, do jeito que Deus nos deu, sem acréscimo, sem invencionismo, ela produz um resultado grandioso. Ela não falha quando ela é ensinada, ela produz resultado. Não há como não haver conversão quando a Bíblia é ensinada de maneira pura, verdadeira e simples. Eles defendiam a clareza da Bíblia. A Bíblia é muito clara naquilo que ela quer transmitir. Ela é muito clara quando ela fala sobre Deus. Ela é muito clara quando ela fala dos planos e projetos de Deus. Não há nada obscuro. Não há nada obscuro, a não ser os pontos que Deus não nos revelou. Como, por exemplo, uma que a gente é muito atual e que a gente defende, que há realmente um abismo e que nós não conseguimos compreender, é a relação entre a responsabilidade humana e a soberania de Deus. Como explicar as duas coisas? Parece que elas não se linkam, elas se chocam, mas na verdade, na nossa mente, nós não conseguimos compreender. Mas isso funciona perfeitamente na mente de Deus. Como explicar a Trindade? Como explicar a unidade plural? Cristo, Deus é um, mas é 3. Como explicar isso? Nós não temos como explicar isso. Não temos como explicar, a Bíblia se cala nesse ponto. Mas naquilo que diz respeito à salvação e conhecimento de Deus, ele é muito clara. Além de ser clara, ela é infalível, ela é inerrante e outra, ela é suficiente. A sola Escritura declara basicamente a suficiência das Escrituras. Nós não precisamos de mais absolutamente nada além das Escrituras. Nada. A tradição é boa, é ótima, é maravilhosa, contanto que
esteja de acordo com a palavra de Deus. Paulo não descarta a tradição. É isso que ele fala para Timóteo. Atente para aquilo que você já aprendeu e aquilo que você está inteirado, aquilo que você recebeu como tradição, ensinamento como tradição. Não abandone isso. Mas a tradição ela é importante, ela é benéfica, saudável, quando ela está em conformidade com a palavra de Deus. Se ela não estiver em conformidade com a palavra de Deus, ela tem que ser descartada. Ela tem que ser abandonada, tem que ser deixada de lado. E era de maneira direta, esse é o confronto dos reformadores com a Igreja Católica. Qual é a base bíblica para vocês ensinarem isso? Se a gente for perguntar isso hoje para algumas igrejas, hein, pessoal? Chegar para um pastor aí, eu falei de manhã, eu achei engraçado demais, e eu quase chorei quando eu ouvi. Eu queria muito perguntar para esse pastor, de onde você tirou isso? Da onde? Porque a Bíblia não fala sobre isso. Ele disse o seguinte, deixa eu beber uma água aqui, peraí. Essa é séria. Ele disse o seguinte, que os demônios, eles amam água. E é por isso que o ser humano pode ser possuído por um demônio. Porque o ser humano tem 70% de água no seu corpo. O cérebro, 75, 80 e não sei quantos por cento de água. Foi por isso que quando os demônios entraram nos porcos lá em Gadara, eles se lançaram no abismo, no mar. Porque Deus mudou as moléculas deles para que eles habitem nas águas. Pastor que diz que é PhD, é político ele, PhD, doutor em divindade, da onde ele tirou isso? Qual é a base bíblica para isso? Não tem. Por isso que Paulo defendia, por isso que Lutero defendia, toda a escritura é divinamente inspirada e boa, só a Escritura é suficiente, porque ela é inspirada pelo próprio Deus. Não precisamos de mais nada além das Escrituras. Tradição é boa, precisamos dela sim, contanto que ela esteja pautada na palavra de Deus. Se ela não está pautada na palavra de Deus, se ela não tem respaldo bíblico, é lixo, não presta. Só a Escritura a igreja está pautada na palavra. Ela anda conforme a palavra, ela não decide o que a Bíblia tem que dizer, é a Bíblia que decide o que a igreja tem que fazer e como o homem tem que agir. Não é o Papa que decreta isso, não é o Papa que declara isso, e Lutero vai dizer, vocês não têm autoridade para fazer isso. O Papa não tem autoridade para mudar e desmudar quando ele bem entende. E vocês só conseguem fazer isso porque o povo não conhece as Escrituras. Quando o povo passar a conhecer as Escrituras, vocês vão ver como é que as coisas vão mudar. E realmente mudou. A imprensa veio. Agora nós temos livre acesso às Escrituras. Hoje nós podemos analisar o que o pregador fala, olhar para ele, ouvir o que ele fala e pegar as Escrituras e falar assim, deixa eu ver se tudo isso aqui é verdadeiro. A autoridade não está no Papa, a autoridade não está nos concílios, a autoridade não está na hermenêutica, na exegese do homem. A autoridade está na palavra de Deus. É ela que é normativa, determinante. É ela que decide, é ela que manda. E nós temos que nos submeter a ela. Ponto. Tudo que passa disso é invenção, é doutrina humana. Nada além das Escrituras. Tudo pela Escritura. Somente ela. E mais nada. A Escritura, ela é a suprema autoridade da igreja. Percebeu a necessidade de nós orarmos por uma nova reforma?
Não uma nova ideia da reforma, não, mas um retorno àquilo que a reforma protestante trouxe em meio àquele caos doutrinário da Igreja Católica. Precisamos hoje voltar para as Escrituras. Precisamos imediatamente voltar para as Escrituras, voltar a analisá-las. Vamos voltar lá, vamos ler Timóteo. Voltar em Timóteo. Diz assim, versículo 14: Tu, porém, permaneces naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras. Veja que são letras sagradas. A Bíblia, é claro que nós não somos idólatras, nós não idolatramos a Bíblia, papel, tinta, não, mas entendemos que a Bíblia é sagrada, porque aquilo que está aqui é sagrado, como os reformadores diziam, é a vox Dei, ou a voz de Deus. A Bíblia aberta é Deus falando, e ela é sagrada sim. Eu vejo pessoas, meu Deus do céu, pastores pegando a Bíblia e falando assim: se isso que está escrito aqui não acontecer, eu vou comer a Bíblia. Pá! Joga a Bíblia no chão, enterra a Bíblia, usando a Bíblia como pedra fundamental de uma construção, fazem um monte de besteira com a Bíblia, um monte de coisa. Só que a Bíblia é a palavra de Deus, é a voz de Deus, é a vox Dei para nós, ela é sagrada. Por isso que o apóstolo Paulo diz: sabes as sagradas letras, que podem te dar poder para tornar-te sábio. Isso traz conhecimento da salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e útil para quê? Ensino, repreensão, para correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, leiam o livro de Atos dos Apóstolos. Nós terminamos de estudar o livro de Atos dos Apóstolos há pouco tempo. Você vai perceber que nas viagens missionárias do apóstolo Paulo, ele não pregava outra coisa a não ser as Escrituras. Ele sempre dizia, em todos os lugares que ele ia, é claro que ele era um cara muito estrategista, o primeiro lugar que ele ia na cidade era numa sinagoga. Ele debatia com os judeus, confrontava os judeus nas Escrituras. E eles analisavam as Escrituras para saber se aquilo que Paulo estava falando batia, estava de acordo. Alguns aceitavam e se convertiam, outros ficavam com ódio do apóstolo Paulo e perseguiam ele. Mas todos os lugares que ele ia, ele dizia: o que eu estou ensinando a vocês não é doutrina de homens. O que eu estou ensinando a vocês, eu aprendi do próprio Cristo, revelação do próprio Senhor. E está tudo de acordo com a santa palavra de Deus. E o que ele dizia? Cristo é o Filho de Deus. Morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo e em breve voltará. Se arrependam dos seus pecados, se convertam dos seus maus caminhos e sejam salvos. Era só isso que ele pregava, e não é disso que a Bíblia fala. Essa não é a mensagem central da Bíblia. Salvação por meio da fé em Cristo Jesus, aquele que morreu, ressuscitou ao terceiro dia e está vivo, assentado à destra de Deus o Pai, e em breve voltará. É o credo. Não é isso que eles pregavam? Isso é pregar a Escritura. Isso é sola Escritura. Isso é somente a Escritura. Não é essa falácia, essa mentirada que nós encontramos hoje. Abandonaram as Escrituras e deram lugar ao humanismo, ao relativismo, a todo tipo de ismo, que coloca a Bíblia de lado, deixa a Bíblia de lado, e faz com que as pessoas adaptem a Bíblia ao seu bel prazer, usem a Bíblia como caixinha de promessa. Deixa eu ver o que Deus vai falar comigo hoje. Não gostei do que Deus falou. Caiu aqui, e Judas foi e se enforcou. Não era isso que eu queria ouvir. A Bíblia é caixinha de promessa. Para alguns é um amuleto. A Escritura é um amuleto. Se é crente, Salmo 91. Se é católico, Salmo 90.
que é o mesmo salmo, só que em versões diferentes. Fica aberta como se aquele salmo tivesse poder, um amuleto para iluminar aquela casa, trouxesse proteção para aquela casa. Quando a Bíblia não é tratada por alguns como um amuleto, a palavra de Deus é tratada por outros como um objeto místico. Caixinha de promessa. Lembra da caixinha de promessa? Deixa eu ver o que Deus tem para mim hoje. Aí tirava aquela promessinha. Eu já fiquei imaginando como seria uma caixinha de repreensão. Ninguém quer, né? Caixinha de exortação. Ninguém ia comprar, ó, irmão, tem aqui uma caixinha de bênção, uma caixinha de promessa e uma caixinha de repreensão. Qual que você quer? Ah, eu quero a de promessa. Eu quero a parte boa. Aí, usam a Bíblia. Existem pessoas que usam a Bíblia, não vivem a Bíblia. Porque se você for na Umbanda, eles usam a Bíblia. For no Candomblé, eles usam a Bíblia. Pelo menos as partes que interessam. Eles são seletivos. Aí você vai na igreja católica, eles não leem a Bíblia. Tem a Bíblia, mas não leem. Se você pegar uma Bíblia católica, você vai encontrar um livro de Baruque. E eu falo sempre isso no capítulo 6 de Baruque, se eu não me engano, fala sobre a ignorância daqueles que se prostram diante de imagem de escultura. E ele diz assim, quando vocês virem a procissão passando, toda aquela multidão ajoelhada, pensem consigo mesmo, é só a ti, Senhor, que devemos render glória e honra. E será que eles não leem? É um livro que nós não temos na nossa Bíblia, mas tem na Bíblia deles. Por que não leem? Precisamos urgentemente retornarmos à santa palavra de Deus. Ela é a diretriz da igreja. Ela que diz que como nós devemos caminhar. Ela que diz como nós devemos viver. Ela que fala como nós seremos salvos. Ela que fala sobre fé. Ela que fala sobre Cristo. Ela que fala sobre Deus. Ela que fala sobre salvação. Ela que dá a direção para a nossa vida. Ele é o nosso norte. Sem ela estamos perdidos. Não há como misturar. Se houver mistura entre tradição longe da Bíblia com a verdade, vai dar choque, não vai dar certo. Não dá. Porque é relevante falar sobre sola escritura hoje. Porque o que nós vimos hoje não é sola escritura. Não é sola escritura. Não vou falar não. O que nós vemos hoje é, eu acho, eu entendo assim, eu penso dessa maneira, ou eu quero acreditar assim. É isso que tem causado esse mal que nós vemos no Brasil hoje. A igreja brasileira abandonou a Escritura. Abandonou só a Escritura. Por isso que nós encontramos cultos como esses. Cultos vem novinha. Culto onde o pastor está vestido de chapolim colorado. O pastor tinha que tomar vergonha na cara. Tinha que tomar vergonha na cara e ler a Bíblia. Ficar com aquele negócio. Quem quer isso aqui? Glória a Deus. Quem quer isso aqui? Levanta a mão você, pega na mão do outro. Pega. Pelo amor de Deus. E a Escritura? Onde fica? Irmão, sem ela estamos perdidos. É nela que nós encontramos como podemos ser salvos. É nela que entendemos como nós somos salvos. Por quem nós fomos salvos? Para que fomos salvos? Somos salvos por Deus. Somos salvos para Deus. E somos salvos de Deus. Ele nos salvou. Nos salvou para Ele. E só aqui que nós encontramos isso. Quando nós não lemos e entendemos isso, nós misturamos tudo. Aí você encontra essas campanhas malucas. Você encontra, eu falei aqui de manhã,
esses corredores de fogo. Misericórdia. Temos que orar, irmãos. Orar e clamar a Deus para que Deus não nos permita ou nos ajude a se mantermos fiéis à palavra de Deus. Hoje de manhã, entramos em um debate muito interessante sobre a questão do feminismo, sobre o sistema anticristão que já está instaurado no mundo e que cada dia vem se aperfeiçoando e vai aumentando até o dia da volta do Senhor Jesus. E uma das ideologias do sistema anticristão é o feminismo. E uma questão muito boa foi levantada de manhã sobre o feminismo nas igrejas. Por que que muitas pessoas na igreja têm adotado, ou têm se identificado, ou têm se visto representadas, mulheres cristãs, têm se vistas representadas por esses movimentos? Por quê? Muitas delas abraçam esse movimento porque olham para a igreja e o que elas veem são mulheres sendo maltratadas pelos seus maridos, mulheres apanhando dos seus maridos, mulheres sendo subjugadas, desrespeitadas, maltratadas pelos seus maridos. Isso acontece? Sim, acontece, e acontece muito, de inúmeras maneiras, e em várias igrejas e denominações diferentes. Acontece sim. E aí, por causa desses eventos, dessa autoridade autoritativa dos homens sobre as mulheres, com pretexto de cumprirem as escrituras, elas olham para essas situações e pensam: eu não quero nem casar. Se for para viver assim, debaixo desse jugo terrível, essa autoridade autoritativa do homem, eu não quero, parece um ditador, eu não quero casar. Eu me identifico com o movimento feminista porque faz a mulher ser colocada no seu devido lugar, faz a mulher dar valor a si, faz ela buscar os seus direitos. Eu me identifico com esse movimento. Infelizmente isso tem acontecido. Só que nesse debate nós chegamos a uma conclusão, que não importa o que esteja acontecendo ao nosso redor, tudo isso que foi colocado acontece sim, mas por causa dessas tragédias que acontecem ao nosso redor, eu vou abandonar aquilo que a Bíblia diz e vou me adaptar ao que o mundo ensina? Não, aconteça o que acontecer, para onde eu devo olhar? Para as Escrituras. É para as Escrituras. O homem tem, em muitos casos, deturpado o seu ensino de autoridade que a Bíblia dá, o ensino de autoridade que a Bíblia o dá como cabeça da casa? Sim. As igrejas não têm ensinado sobre isso? Sim, não têm ensinado. As mulheres têm sido vilipendiadas, maltratadas, elas têm sido torturadas, desprezadas, mal amadas? Sim, por causa do falso ensino. E por causa desse falso ensino eu vou me revoltar contra a igreja e me associar àquilo que o mundo determina que a mulher tem que fazer? Não, eu vou olhar para a Escritura e vou seguir aquilo que a Escritura ensina que eu tenho que fazer. Que tipo de mulher que eu tenho que ser, que tipo de homem que eu tenho que ser, que tipo de pai que eu tenho que ser, que tipo de cidadão eu tenho que ser, que tipo de empregado, de patrão que eu tenho que ser, que tipo de aluno e professor eu tenho que ser. Tudo que eu preciso em relação a Deus e a minha vida ética cristã está na palavra de Deus, e é para ela que eu tenho que olhar, independente do que o mundo ensina. A minha norma é a palavra. As diretrizes da minha vida estão na palavra. Ela é infalível, ela é inerrante, ela é suficiente e ela é poderosa. Poderosa. Tão poderosa que transforma a vida de um assassino. É tão poderosa que transforma a vida de um mentiroso, de um traficante, de uma prostituta. Tão poderosa que mudou a vida de um dos maiores perseguidores da igreja, que foi Paulo. E quando nós nos voltamos para essa palavra, para a Santa Escritura, somente ela, a nossa vida é transformada pelo poder daquele que inspirou essas letras. A nossa vida é poderosamente transformada, o nosso coração é regenerado, a nossa mente ela é transformada. Há uma metanoia
no nosso ser. E isso reflete na nossa conduta diária. Sola a Escritura, somente a Escritura. Uma igreja bíblica verdadeira tem como base, regra de fé e prática a palavra de Deus, que é a vox Dei, a voz de Deus, e mais nada. Por isso que nós, irmãos, preservamos muito a exposição bíblica. Por isso que nós deixamos de lado todo o achismo. Aí eu acho, não, isso não existe. É a Bíblia que fala na igreja. É Deus que fala na igreja. É o Espírito Santo de Deus através das Escrituras que mostram e revelam para o homem quem o homem é e como ele deve andar e o que ele deve fazer para ser salvo. Ela é suficiente. Não precisamos de autoridade de ninguém. Não precisamos. É claro que Deus levanta mestres, pastores, para guiarem, que precisam ser honrados e respeitados, não idolatrados, respeitados e reverenciados, porque ele pega tudo aquilo que a tradição junto com a verdade bíblica ensina, a tradição bíblica, tá? Não estou falando da tradição que foi adicionada de forma irresponsável e ilegal, porque não tem legalidade bíblica. Mas a doutrina apostólica, só palavra. Quando a igreja ela tem essa visão, ela cresce saudável, ela cresce pura, ela cresce inteirada e é uma igreja cheia de poder. O poder que a Bíblia confere ao homem não é o poder de falar mistérios, de dons espirituais. Não, o poder que a Bíblia confere ao homem é esse aqui que ele fala para Timóteo. Esse aqui, ó. Versículo 15, que desde a infância sabes as sagradas letras, que tem poder para te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Esse é o poder que a Bíblia nos dá. Não somos nós que temos esse poder. É a Bíblia que nos traz, é a palavra de Deus. Eu vi um padre dizer que a igreja está acima da Bíblia porque a Bíblia nasceu na igreja. Meu irmão, se a Bíblia é a palavra de Deus, como a Bíblia nasceu na igreja? A voz de Deus não nasceu na igreja. Se a Bíblia é suficiente, inerrante, infalível, poderosa, ela não nasceu na igreja. Ela é a palavra de Deus. A igreja nasceu por causa da palavra de Deus. Não foi a Bíblia que nasceu na igreja. Então a igreja não está nem em pé de igualdade, nem acima da palavra. A igreja está abaixo da palavra, porque é a Bíblia que dá direção para tudo que acontece na igreja. Ponto final. Papa não tem autoridade para definir o que é o que não é. É a Bíblia. Eu não tenho autoridade para dizer o que é e o que não é. É a Bíblia que diz, eu só transmito aquilo que ela já diz. E é para esse ponto que nós precisamos nos voltar. É para esse ponto que nós precisamos orar, para que a igreja brasileira retorne. Sola Escritura. Amém? Deus abençoe a sua vida. Vamos ficar de pé, vamos orar. A palavra de Deus é o testemunho dado pelo Espírito Santo. E é nela que nós devemos nos apegar. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Deus, mais uma vez diante de Ti, nós nos prostramos. Queremos Te agradecer, ó Deus, por esse ensino da Sua palavra. Queremos agradecer ao Senhor por ter iluminado a nossa mente e nos ter dado a direção de meditarmos e estudarmos nesse ponto tão precioso da sua igreja que é sola Escritura.
nesse princípio fundamental da igreja, que é a sola escritura, mostrando que a igreja, de fato, é a igreja quando ela coloca a palavra de Deus acima de tudo. É ela que dita as regras, ela que está acima, ela que está abaixo, sustentando tudo, e ela que está no meio, ligando todas as coisas. É a sua palavra que nos dá direção, é a sua palavra que nos norteia, é a sua palavra que mostra as diretrizes de uma vida cristã ética saudável. E é nela que nos apegamos. E a nossa oração, Senhor, é que nos ajude a manter esse princípio na nossa igreja, e em todas as igrejas que já têm o sola escritura como regra de fé, como princípio regulador. E peço ao Senhor que fale com os líderes de outras igrejas, trate com os líderes da igreja brasileira, aqueles que usam a Bíblia, mas não vivem a Bíblia. Usam a Bíblia, mas misturam com todo tipo de pragmatismo, todo tipo de pensamento e filosofia humana. Ó Deus, tem misericórdia de nós. A sua palavra, ela é suficiente, é tudo que precisamos. A sua palavra, ela é clara, porque é nela que encontramos a luz que ilumina o coração do homem. A sua palavra, ela é inerrante, ela não erra, ela não falha, ela é infalível. A sua palavra é a vox Dei, é a voz de Deus. Homens inspirados pelo teu Santo Espírito escreveram os textos e nos transmitiram a sua vontade, os seus planos, os seus projetos. E através desses escritos nós tivemos a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus, o seu Filho amado. Tivemos a oportunidade de conhecer a salvação mediante a fé, que é pela graça, um dom dado pelo Senhor. E nos ensina também que toda honra, toda glória, todo louvor somente a Ti, pois Tu és digno, grandioso Deus, grandioso Rei, eterno Criador de todas as coisas. Nos ajude, Senhor, a continuarmos nesta caminhada. Nos ajude a vivermos o sola escritura em todos os pontos, na sua totalidade. Que a sola escritura direcione a liturgia do culto, que sola escritura direcione a nossa vida em família, como pai, como mãe, filhos. Que o sola escritura direcione a nossa vida como cidadão. Que o sola escritura direcione toda a nossa vida em todos os sentidos, pois assim o seu nome será glorificado. Receba a glória para si, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vou me despedir agora dos irmãos que nos acompanham pela internet. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Você está convidado a um dia estar conosco aqui, cultuando ao Senhor. A igreja onde essa mensagem está sendo gravada, ela está aqui em Nova Iguaçu, Comendador Soares, Rua Ângelo de Gregório, número 79. Os cultos são aos domingos, às 9 da manhã e às 18 horas. E pela manhã, de 7 da manhã às 9 horas, nós temos a nossa escola. É um curso livre de teologia, onde nós estudamos juntos a palavra de Deus. Se você quiser participar, nos procure, faça uma visita na nossa igreja, tá bom? Também temos a nossa igreja lá em Campo Grande, que eu ainda não gravei o endereço. Rua Arthur Rios, 716, Senador Vasconcelos. Mas em Campo Grande nós só temos culto às 9 horas da manhã, tá bom? E você é o nosso convidado para estar junto conosco cultuando a Deus. Aguardamos vocês. Compartilhe essa mensagem, dá um like aí e comente também, tá bom? Tchau, pessoal. Deus abençoe.